Pai, te agradecemos por nos trazeres na tua presença. Obrigado por cada tua palavra. A tua palavra é o agente dos dias. A palavra é o agente que sempre é verdade, que me transforma, que te transforma, que nos transforma a todos, que transforma a eles. Viemos agora, Senhor, com o coração aberto. Deixa que a tua palavra impacte em cada coração, para que o que intenta na tua palavra por fazer, possa fazer em cada vida, em nome de Jesus. Sempre verdade, transforma-me, transforma a ti, Senhor. Assim seja. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Olhamos para Atos dos Apóstolos, verso 4. Capítulo 4 dizia 29. Atos, capítulo 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra. Os apóstolos em Jerusalém estavam pregando a palavra sem medo, sem tremor. Exaltaram a Jesus Cristo, Salvador, como Redentor, como o único que salva, o único que nos leva fora do mar submerso e nos traz a redenção, perdão, salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual cada um em Jerusalém, em Judeia, em Samaria ou em qualquer outra parte do mundo debaixo do sol pode se salvar. Importa o nome de Jesus, porque ele pagou o preço, derramou seu sangue, ofereceu o sacrifício, e assim a salvação vem somente através dele. Muitas pessoas convertem-se ao Senhor, mas os religiosos, o povo do dia, não apreciam que a concentração, a ênfase de se afastar deles, não quer o nome de Jesus que salva para ser a única coisa na mente das pessoas. Querem suas posições, suas tradições, seus estatutos, seus títulos, a sua religião, para ser a coisa principal na vida. E por isso, importou que os apóstolos os apóstolos lhes aprisionaram, lhes perseguiram, lhes chamaram, lhes maltrataram. Encheste Jerusalém com a vossa doutrina e estão nos afastando, até de uma forma pública, estão trazendo o sangue do homem, chamado Jesus, sobre nós. Agora, disseram, precisam de parar. Não façam mais isto. Não continuem. Podem pregar sim,
mas não pregue em Jesus. Não pregue a santificação, não pregue a santidade, não pregue o reino de Deus. Nós também pregamos, mas pregamos a tradição. Aprendam de nós que pregamos a religião, aprendam de nós, não preguem Jesus. Aqueles apóstolos lhes responderam dizendo: julgai vós diante de Deus, se é justo ouvir-vos a vós do que a Deus. Julgai, porém, nós precisamos de pregar dizendo o que vimos e que ouvimos. E vieram para o resto dos irmãos e começaram a orar. Não estavam orando para que a perseguição parasse. Quando você é já acumulado com peso, ora para maior força nos ombros para carregar o fardo. Quando a perseguição sobe mais alto, oras e orares para que os perseguidores, não oras para a morte dos perseguidores, mas porém ora para maior força, maior poder, maior sabedoria que te seja dado, para que enquanto a perseguição sobe mais alto e tão dura, teu coração, a tua mente, a tua convicção, a tua coragem, a tua fé suba mais para suportar aquela perseguição. É por isso, se ajuntaram e agora disseram: Senhor, eis as ameaças e deem aos teus servos para que, com toda ousadia, eles falem a tua palavra. Verso 30. No verso 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o verso 31. No verso 31, e eles, tendo orado, o lugar moveu-se. Quando eles oraram, há diferentes tipos de orações. Quando você tem sido perseguido, quando o fogo da perseguição está ardendo, mais quente, há um tipo de oração que você faz. Quando tu tens um apontamento para levar e os poderes que têm sido a oposição te oprimem, eles querem te barrar e você ainda quer continuar levando o apontamento. Há um tipo de oração que precisas de fazer. Quando você é dado o Evangelho, que vai circular em todo o globo, vai circular em todo o mundo, e aqui estás no ponto da partida em Jerusalém. Até querem te barrar ali mesmo no princípio. Mas você ainda tens que ir em todo o globo até os confins da terra. E tu sabes que se você é quebrado em casa, se você é quebrado em Jerusalém, e se você é quebrado no ponto da partida, não há esperança que serás capaz de ir para o resto do mundo. Há um tipo de oração que você precisa de fazer. Esse é o tipo de oração que fizeram.
oraram altamente, oraram do fundo de seus corações, oraram querendo o poder e a graça para ser tudo que deviam ser. E sabiam que estas mesmas pessoas mataram ao Senhor Jesus Cristo. Não só isso. Antes de Cristo, tinham matado os seus profetas. E sabiam que estas pessoas podiam lhes matar. Não matam o corpo, matam o espírito. E quando tu sabes que o teu espírito está sendo morto, a tua visão é morta, e se a tua vida é enterrada, não há como. Você pode ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Há um tipo de oração que você irá orar. É por isso, quando eles oraram, o lugar se moveu. Sim, eles estavam assentados. E todos eles foram enchidos, ficaram cheios do Espírito Santo. De novo. Foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui entendemos que não foram enchidos e falaram em línguas. Essa não é a questão. Não foram cheios com grande vento que ocupou o lugar. Essa não é a questão. Não foram cheios um grande som do céu que veio. Isso não era a questão. A questão aqui é terem a força, o poder, o zelo, a fervência de continuarem para frente, proclamando o Evangelho, apesar da perseguição, apesar dos perseguidores. E algumas vezes, perseguidores vivem muito tempo. Algumas vezes, perseguidores são fortes e vão de força a força. Algumas vezes, perseguidores não são fracos, não são estagnados. E por isso, se tu encaras perseguidores, são fortes, são poderosos, perseguidores que têm poderes, têm autoridade e não se enfraquecem pelo dia. Estão se fortalecendo cada vez mais por dia. Há um tipo de oração que você precisa de fazer. E Deus respondeu à oração deles. E Deus vai responder à tua oração. Eles tiveram um progresso através da purgação, apesar de perseguição. É o tema da mensagem. Para o ministério, há perseguição. Enquanto você está salvo, é coisa gloriosa. Perseguição, a igreja é purgada. Há uma coisa importante, perseguição, ainda assim, as pessoas são enviadas da terra para o céu. Isso é coisa importante. Perseguição, vamos mais fortes, profundos, tão altos. Essa é a coisa importante. É o que estamos a olhar agora, na palavra de Deus. Progresso, através da purgação, apesar de perseguição. 3 coisas estaremos olhando. Número 1, perseverança com propósito durante uma perseguição dolorida. Não malinterpreta isso. Perseguição é bom, mas ainda que seja dolorida, mas
Se há paz no coração, e sendo mais alta e maior do que a dor na carne, você pode suportar. Se a paz no teu coração é tão maior, tão profunda, mais certa do que a dor que você sente, daí você pode continuar fazendo o progresso. Número 2. Progresso peculiar. Progresso peculiar não é somente um progresso simples, é peculiar. E diz, apesar da purgação particular, o diabo não venceu a igreja de fora. Daí que ele trouxe algo de dentro. E deu graças a Deus, o Espírito de Deus estava ali para purgar aquela contaminação, aquela decepção, aquele mal que veio por dentro. E por isso, por causa disso, continuaram tendo o progresso peculiar, apesar da purgação particular. Número 3. O sacerdote persuadido, discipulado para o parceirismo apaixonante. Os sacerdotes que têm sido em ordem da sociedade religiosa na terra. Esses apóstolos e pregadores saíram sem temer quando você está a pregar. Se há medo no teu coração, o diabo há de ver. E o diabo te fará uso disso. O tremor na tua voz, há medo no teu coração, você está pensando da dor, você está pensando da pressão do mundo, você está pensando do perigo que pode vir sobre a tua vida. Não estás focalizado. Quando há medo, as pessoas saberão. Aqueles sacerdotes não seriam convertidos. Pode ouvir a mensagem de pessoas que são tão temerosas, tão conscientes do que posso sofrer e passar, mas porque pregaram a palavra fielmente, sem medo, com propósito, houveram sacerdotes que se entregaram ao Senhor, apesar de que aqueles sacerdotes eram parte dos perseguidores antes. A palavra não mudou, a Bíblia não mudou, o poder do Espírito Santo não mudou. Hoje continuará tendo progresso. Progresso com propósito, uma perseverança com progresso, um progresso peculiar, continuarás tendo em nome de Jesus. Olha o ponto número 1. Número 1. Perseverança com propósito durante uma perseguição dolorida. Somos ditos em Atos, capítulo 4, verso 18. Atos, capítulo 4, verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que
absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pregue e ensine, mas não no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, para vos exaltar acima de Deus, para vos levantar acima de Deus, para vos temer muito mais, menos do que temermos a Deus, para tremermos diante de vós, quando não trememos diante de Deus, quer julgar se é justo, não é justo, diante do homem ou diante de Deus, para vos ouvir antes a vós do que a Deus, e fazermos a vós deuses. Julgai, verso 20, porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. 3 coisas aqui. 1. A perseguição profetizada dos pioneiros piedosos. 2. A perseguição dolorida dos pregadores do Evangelho. 3. Sua perseverança seguindo com paz graciosa. 1. É a perseguição profetizada dos pioneiros piedosos. Olhando a palavra de Deus e sabes o que aconteceu foi profetizado. Isso vai te fazer firmar-se, não depois de pensar, Deus que te chamou, Cristo que te comissionou, prontamente já falou disso. Disse, vai acontecer. E quando veres isso, então irás entender, isto é o que o Senhor já predisse, profetizou que viria. E acontece. E por isso, serás capaz de se firmar. Mateus 5, 10. Em Mateus 5, 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição porque deles é o reino dos céus. A predição, a profecia mostra que haverá perseguição e haverá recompensa para as pessoas que continuam firmes, continuam fazendo a vontade de Deus. Apesar da perseguição e a perseguição, Jesus disse mais tarde que pode vir dos membros da tua própria família. Na casa também há convertidos e 3 não convertidos, e pessoas esquecem o relacionamento e perseguem pessoas que se relacionam com elas. Jesus disse que viria. Por que então vais ter que se surpreender? Verso 11. Bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem. Injuriarem significa que eles colocam alguma pressão sobre vós, vos injuriarem, vos insultarem e vos chamam
maus nomes. Por quê? Isso tudo Jesus profetizou que iria acontecer. E perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Diz, vai acontecer. Alguém então pode dizer algumas coisas falsas a teu respeito e mal te interpretar, e pode subitamente descobrir que já meteu até nas mídias sociais. É parte da perseguição. Verso 12. Verso 12 diz ele: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição foi predita. João 15. Em João capítulo 15, 20, lembrai-vos das palavras que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, o vosso senhor e mestre também vos perseguirão a vós. Se eles tivessem guardado a minha palavra, também guardarão a vossa. Número 2. Número 2. Perseguição dolorida dos pregadores do Evangelho. Quando temos a chamada para pregar, a chamada para proclamar a salvação do Senhor ao mundo, essa chamada, dada por Deus, afirmada pelo Espírito Santo, não é aceite pelo mundo. Tudo o que o mundo não aceita, tudo que o mundo, em geral, o que se opõe, vão tentar barrar. E o único meio de barrar isso é criar dor. Por quê? O mundo sabe que há duas palavras que controlam pessoas, controlam suas mentes, controlam os seus cérebros. Duas palavras: dor ou prazer. E as pessoas lançam-se sobre o prazer, mergulham-se na paz, mergulham-se no conforto, mergulham-se na luxúria. Mas pessoas que têm a dor, daí que o mundo sabe que a única forma que te podem separar da meta, da chamada e do apontamento que o Senhor te deu, e pelo caminho o Senhor já foi ao céu. Não estava presente com eles. Eles sabiam que se causassem dor para eles, as pessoas podiam lançar fora o que retinham. A mesma coisa nos dias de hoje, quando você retém boa coisa, outras pessoas não gostarem aquela boa coisa que o Senhor cometeu em tuas mãos. Sabe, se te darem um caroço, se te darem
prazer, se te darem aceitação, você vai continuar, mas não querem que você continue. Por isso, outra alternativa é causar dor. E fugindo da dor, está fugindo da chamada. Atos 5, 40. E concordaram com ele, e mandando os apóstolos e tendo-os açoitado, entendo de como Jesus foi batido, e teve aqueles açoites. Aqueles açoites tinham ramificações, e as ramificações daqueles açoites tinham pedras cortantes, metal cortantes, vidros cortantes nele. E amarraram Jesus ao posto e colocaram a escotada sobre ele, as suas costas foram furadas por causa dos ferros que estavam no açoite. E os judeus aceitaram que lhe dessem 40 açoites, mas em parte deram 49, de modo que não subissem acima para 40. Até somente um açoite, e chegar na carne, tirava a carne, 3 cortadas, com todas aquelas ramificações, deram tantos quantos quiseram. Quando você bate, por exemplo, a tua criança, você quer o melhor para a criança. Você quer que a criança se torne melhor. Você quer que a criança possa fazer, ainda que você corrija a criança com açoites, com vara, não de uma forma mortal, não querendo matar a criança. Você quer que a criança se torne melhor, mas esta aqui faziam com amargura, faziam com ira, faziam com ódio em seus corações. Não queriam que o nome de Jesus ser proclamado. Estavam zangados quanto a isso. Batiam a eles com vingança. Vos dissemos não fazerem isso, e nos desobedeceram. E vocês são de cabeça dura. Não temos cabeças duras. Temos espírito forte, cometimento forte. Mas por causa de termos desobedecido, nós temos autoridade, devem nos fazer deuses, nos exaltar acima de Deus. E vocês recusaram. Bateram a eles com ódio, ira e animosidade. É o tipo de chamou que deram. Diz, quando lhes chamaram os apóstolos e bateram a ele, os açoitaram e os mandaram que eles não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Idem, mas não façam mais isto. Idem, mas não nos deixam vos prender de novo e voltarem aqui. Vejam o tipo de açoites que vos demos agora. Se voltarem aqui, as coisas serão muito mais sérias. Olha o 41. 41. Eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Houveram dias, nós, pregadores aqui,
eu incluído. Até lembramos a profecia, a perseguição que viria. Pensamos que a perseguição viria de fora lá, mas a perseguição de fora da sociedade tinha cessado e pensamos que tudo agora está tudo bem. Podemos pregar a sã doutrina com liberdade. E assim nós começamos a ver a perseguição até por dentro. Não entendia. Líderes também não entenderam. Se estás aqui por longo tempo, fora de se alegrar, começamos a repreender as pessoas. Por que você faz isto? Como é que você faz isto? Nós ensinamos a palavra de Deus e nós somos os pioneiros da palavra. Este é Deep Life. Eu e alguns de nós, nós alarmamos sobre eles. Mas quando começamos a ler a Bíblia, agora descobrimos que aconteceu com Jesus antes, até por dentro havia um Judas Iscariote. E Jesus não alarmou-se com Judas, porque Jesus sabia da profecia concernente Judas. E assim, somente ele falou, até outros nem sabiam. Por quê? Porque dizia ele alguma coisa. Agora reconhecemos e voltamos para a palavra de Jesus. Quando perseguição dolorida vem, disse, temos que nos alegrar. E é o que os apóstolos fizeram. Alegrai-vos. E alegrar-se de terem sido dignos, de serem julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Verso 42. E todos os dias, há uma coisa bela aí. Foram batidos e ditos para pararem. Não façam mais isto. E eles bateram. E eles tinham poder para fazer muito mais. Ainda assim, todos os dias no templo e nas casas, não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O Senhor nos dê a mesma graça. Amém. A mesma força no nosso coração, em nome de Jesus. Você não vai parar. Eu não vou parar. Olha o número 3. Número 3. O segmento da sua perseverança com a paz graciosa. Nós seguimos. Não estamos em pânico. Seguimos. Não com palpitações no nosso coração. Quando a perseguição vem, nosso coração não pode começar a se levantar. Quando a perseguição vem, a tua pressão sanguínea ainda está debaixo do controle. Por quê? Podes ter problemas cardíacos se os perseguidores se levantarem a sua perseguição e você esquecer de que você tem que se alegrar com a força, estar na alegria. O gozo do Senhor seja a força do teu coração. E assim, não há pânico,
Não há palpitações do coração, não há medo, não há recuar. Diz, o companheiro estava a pregar, subitamente, ele cai. Tinha que lhe carregar. Se você tem paz no coração, não há palpitações no coração, não há medo, um medo sóbrio que vem sobre ti por causa da perseguição que começou de novo. Não haverá problemas cardíacos, não vais tropeçar e ter que carregar o pregador, te levando, talvez, para falso lugar e colocar água sobre ele, ou de colocar a ventoinha, ou de levar para o hospital, e as coisas vão se tornar sérias. Não. Você persevera no seu segmento com a paz graciosa. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos, é o que estamos fazendo, e lhes converter das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles recebam o perdão dos pecados e um lugar entre os santificados, pela fé que está em mim. Verso 19. Pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não vais perder a tua paz. Não terás alta tensão. Diga um bom amém. Significa que tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você sente, qualquer que seja a perseguição é levantado contra ti, você guarda a tua paz da mente, guarda o poder do Espírito e você guarda o teu foco, tu guardas a tua chamada. Não serás desobediente à visão celestial em nome de Jesus. Nos diz em Atos 14, 21. Atos 14, verso 21. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. No 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que nós, os pregadores, nós, os crentes, os plantadores da igreja, as igrejas implantadas, pois que nós, por muitas tribulações, provações, oposição, que nos importa, que por muitas perseguições ou tribulações, muitas perseguições, nos importa entrar no reino de Deus. Tu entrarás. Eu vou entrar. Mas não te importas com aqueles que franzem a face contra ti. Não. Não se preocupa com eles. O reino de Deus é tão alto, grande, maior. Tem um resplendor, o paraíso, os céus, a nova Jerusalém.
quando você está sempre olhando a isso, tu sabes que é por muitas oposições, muita perseguição, muitas provações que chegarás lá e você quer chegar lá e você chegará lá. Você vai passar por tudo e tudo mesmo. Pela graça de Deus, nós todos estaremos lá no último, em nome de Jesus. Se você olhar para trás, há algumas vezes em nossa vida que praticamente nós paramos. Posso falar convosco? Me respondam, posso falar convosco? Em 1951, como filho, encarei desafio. Eu tive que abandonar a escola porque alguma coisa aconteceu. E eu disse, se as coisas são assim, não vou continuar. E quando a nova sessão, naquele tempo, começou, meu pai disse, volta à escola. Eu disse, não, papá, não vou mais. Aquilo que você fez para mim, eu decidi, não vou mais à escola. Em 1951. Sabeis, meu pai, militante, um homem militante, disse, não estás indo? O que queres fazer? Eu disse, eu vou fazer machamba. Dê-me katana e manda-me ao campo. Ele mesmo e comigo lutamos por alguma coisa, mas meu pai eventualmente acalmou e me perguntou o que queria. Eu lhe disse, ele emendou o muro entre nós. Então voltei à escola. Por que vos digo isso? Isso foi em 1951. Em 1961, eu passei da escola secundária com bons resultados. 51, 61. Eu sempre penso nisso. 1954, na quarta, as coisas eram terríveis em cada classe. Eu não quero mencionar o nome dele. Ele me feriu muito. Como um rapaz de 13 anos, eu não suportei isso. Eu estava quase a abandonar a escola em 1954, mas eu permaneci. E olhando para 1964, 54 para 64, gloriosamente, triunfantemente, eu entrei na universidade. Olhando para isso, agora, olhando no futuro, 1957, lembro-me, era como se eu perdi o interesse em qualquer coisa que se chama escola. 57. Olhando para trás agora, 57, quando perdi o interesse total, olhando para 1967, eu passei e fui graduado como o primeiro graduado na matemática. E no princípio, 51, não sabia o que vai acontecer em 61. No princípio, em 1954, não sabia o que iria acontecer em 1964. No princípio, em 1957, não sabia o que iria acontecer
em 1967. E, olhando isso, a minha vida, vejo aquele primeiro ponto, 10 anos depois, o segundo ponto. Agora, olhando para os desafios de hoje, olhando a perseguição de hoje, olhando a dor, a pressão, hoje, agora já aprendi. Olha aquele ponto de partida e olha o ponto da chegada. Pensa sempre na tua vida e olha a coisa futura que virá. Você não vai falhar, não vais cair, não vai desistir. Não vais desistir em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 2. Progresso peculiar, apesar da purgação particular. Aqui, olhamos para 3 coisas. Número 1, purgação peculiar para guardar o corpo preservado. Número 2, a purgação pessoal para guardar o crente puro. Número 3, purgação com propósito para guardar o esposo precioso. Número 1, a esposa preciosa dizia. A purgação peculiar para guardar o corpo preservado. Em Atos, capítulo 5, alguma coisa aconteceu que Ananias, membro da igreja, querendo ser glorificado, ser honrado, e assim ele e sua esposa venderam a sua propriedade. Eram a primeira vez a fazer. Outros vendiam e traziam o dinheiro aos apóstolos. E eles também decidiram, nós também entraremos no livro das pessoas honradas na igreja. E venderam a sua propriedade. E Ananias, o marido, trouxe parte do preço. Não há problema, se é isto que você quer dar. Mas Pedro perguntou, é tudo isto? E ele respondeu, sim. Outras pessoas usam a palavra sim, sem pensar. E Pedro disse, por que Satanás encheu o teu coração para mentir contra o Espírito Santo? Tudo estava aí contigo, era teu. Você controlava com teu poder. Você decidiu dar. Por que mentiste a favor disso? E o Espírito Santo querendo purgar o corpo de Cristo. Ananias caiu e morreu. Os levaram para o enterro. Poucas horas depois, a esposa, Safira, também veio. E Pedro perguntou, agora me diga, você tem que ser mais tenra, você é mulher. É por tanto dinheiro que venderam a propriedade, já tinham ouvido da salvação, acerca de ser nova criatura, tinham ouvido da santificação, ser transparente, mas foi na outra direção. Sim, é por esse valor. E Pedro disse, por que Satanás encheu o teu coração para concordar e mentirem contra Deus? Ela também morreu. Somos ditos que, quando isso aconteceu, essa purgação, purgando o corpo, para que o corpo seja preservado. Atos, capítulo 5,
11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Mas não parou a igreja, o crescimento da igreja. Olha o verso 12. No verso 12. E pela mão dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O reavivamento continuou. O reavivamento vai continuar. Número 2. Número 2 é a purgação pessoal para guardar os crentes puros. Na tua vida pessoal, você não precisa de esperar que a igreja te discipline. Não espera a disciplina da igreja. Podemos nos disciplinar pessoalmente, podemos nos purgar a nós mesmos, podemos nos examinar a nós mesmos e dizer: isto não é bom, isto não é reto. Se cada um era desta forma, será que a igreja podia continuar? É por isso, pessoalmente, nós purgamos-nos a nós mesmos. Segunda aos Coríntios 7, 1. Tendo, pois, estas promessas, amados, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda a imundícia da carne e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, não espera outras pessoas para fazerem isso. O homem, a mulher, membro, filho de Deus, purifica-se a si mesmo, purifica-se a si mesma. Ele será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. A purgação faz-nos idôneos, úteis na mão do Senhor e preparado para toda boa obra. Viemos ao número 3, purgação com propósito para guardar a esposa preciosa. A purgação com propósito para guardar a esposa preciosa. Nós somos a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, e se Cristo vier como o noivo, virá para uma noiva pura, justa, purificada. Revelação 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Podemos dizer, prontos para as mansões nas alturas, com essas contaminações, com esses ídolos, com aquela imundícia secreta,
com aquela impuridade, a vida para ser como a vida do povo no mundo. És tu parte da esposa de Cristo? Estás tu purgado? Estás purificado? Estás preparado para a vinda do esposo? Sua esposa já se aprontou. Tens que fazer pessoalmente. O pregador pode pregar. É o que aplicamos depois da pregação que te faz purgado. O pregador, o pastor, até pode publicamente te corrigir. Isso não te purifica. É o que você faz com a correção. Isso traz a purgação pessoal. Isso traz a pregação, a purgação e a aprovação para a vida do Senhor. A tua esposa pode até te chamar num momento muito sério, quando ela estiver tão triste para te chamar, olhar a tua vida, olhando para aquilo que você se diz livre com as mulheres, com empregada, livre, com esses adolescentes na igreja. Ela estava observando e ficar triste. Não tinha coragem. Temia a dor do marido ou da reação do marido. Mas alguma coisa acontecer que ela pensou dizendo: se este homem morrer nesta condição, onde ele vai despender a eternidade? Ela pensar tudo que for acontecer, que aconteça, e chamar e dizer: meu marido, estou triste, com vergonha, com dor. Ela não disse com pânico, realmente. Com pânico, não. E eu preciso de falar contigo. E ele perguntar: acerca de quê? O que você quer falar? De que você quer falar? Fala porque eu quero dormir agora. Por favor, me escute desta vez. Por favor. Ok, fala então. E ela disse: eu vejo que a tua aproximação com mulheres, com meninas, para adolescências, eu sinto-me preocupada. Eu estou preocupada. Ok. Ela se expressou. Isso não necessariamente te purga. É o que você fizer com a sua revelação. É o que tu fizeres com aquilo que ela disser, que atualmente fará a purificação. Cada um está tentando para te ajudar. Os pregadores tentam, a esposa tenta, o marido tenta. Cada um tenta para te ajudar, para estar pronto. É o que você fizer de tudo o que nós dissermos, que atualmente vai te purificar. E faz isso pessoalmente. A sua esposa já se aprontou. Olhe o verso 8. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Viemos ao ponto número 3. Ponto número 3. Os sacerdotes persuadidos
discipulados para o parceirismo apaixonante. Em Atos, capítulo 6, 7. Atos. Eu oro que a palavra de Deus, Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus. Eu oro que a palavra de Deus possa crescer. Amém. Obrigado pela Sociedade da Nigéria, a Sociedade Bíblica da Nigéria, a Sociedade Bíblica de todos os países, a Sociedade Bíblica do mundo. Mais Bíblias agora estão sendo printados. E a Bíblia é o livro número 1 muito mais vendido do que todos os livros no mundo. Outras pessoas têm 3 Bíblias para elas mesmas. Outras pessoas têm 7. Outras têm até mais. Tem a Bíblia normal. Outras têm Bíblias com referências. Outras com concordâncias. Outras com notas. Outras Bíblia. E a palavra de Deus crescia. Olha desse tipo de crescimento. Antes não havia Bíblia, não havia printação de Bíblias. A Bíblia, nas mãos dos 12 apóstolos, passou para 120. A palavra de Deus cresceu. Passou para 3.000. Continuou firmemente. Os apóstolos, na doutrina dos apóstolos, cresci. Passou para 5.000. A palavra crescia. Passou para multidões. A palavra de Deus crescia. Agora, passou para pessoas comuns, para os sacerdotes. E crescia muito. E crescia. E o número dos discípulos e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Um grande número, não poucos, um grande número dos sacerdotes eram obedientes à fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tiveram a palavra, penetrou em seus corações e em suas vidas. A palavra de Deus crescia, e grande número se tornou obediente à fé. Olha 3 coisas aqui. 1. A conversão dos sacerdotes tradicionais. 2. A consagração dos sacerdotes transformados. 3. A continuação dos sacerdotes verdadeiros. Número 1. A conversão dos sacerdotes tradicionais. A palavra de Deus diz que esses sacerdotes, no capítulo 6, e sabemos que para nosso GCK, cruzadas, reis tradicionais são convidados. Como? Como é que apresentamos a palavra de Deus para eles? Tradição, idolatria, tradição, ocultismo, tradição em um culto secreto. Convidamos a eles. Será que a conversão toma lugar? Chamamos eles para abraçar a ocasião, para
para nos honrar, será que lhes chamamos para a conversão? Será que podemos colocar a verdade da salvação, arrependimento, conversão de todos os ídolos? Será que apresentamos isso para eles? Sim, e convidamos a eles. Convidamos líderes políticos. Devem vir. Qual é a nossa meta? Será que convidamos a eles para que, na sua presença, possamos lhes colocar aquilo que devem sentir? Até concordamos com eles. Não é necessário concordar conosco, somente porque lhes convidamos e eles vieram. Eles têm a agenda deles. Eles têm a sua oposição quando vêm. Querem ser aceitos pela igreja como eles são. Eles não aceitam. Muitos deles não aceitam a palavra do arrependimento. Por isso, entendamos. As pessoas tradicionais quando vêm, os líderes políticos quando vêm, a nossa meta, o nosso objetivo é pregar a palavra do arrependimento. Como o mesmo evangelho que veio a todos, está vindo a eles. E a conversão, Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus, e o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Essa é a razão por que convidamos cada um para o nosso ajuntamento, para que eles possam ouvir e a palavra que ouvirem lhes guia ao arrependimento. Amém. 2. É a consagração dos sacerdotes transformados. A consagração dos sacerdotes transformados. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quando tu vens conhecer o Senhor, queres, és pobre, estás com paz, ou és uma figura política, o teu corpo que davas para as marcas tradicionais, que davas para o concerto satânico, que davas para as coisas nas quais tinhas vendido o teu corpo, esse corpo foi possuído pelos maus espíritos agora. E se realmente nasceste de novo, irás desonrar, irás rejeitar todos aqueles concertos e vais revertê-los e vais se converter deles. E se tiveres as regalias, vestimentas, substâncias, livros do concerto satânico, vais queimar essas coisas. Os anéis, os colares, tudo. Você vai lançá-los fora, para que o teu corpo
não é mais para as coisas idólatras, jamais. Para que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e se nasceu de novo, realmente nascido de novo, o teu corpo que davas às antigas namoradas, aos antigos namorados, o teu corpo davas aos antigos lesbianos, teu corpo que davas às pessoas que se misturavam contigo, no relacionamento sodomita, tudo isso, você dele se arrepende. Há uma salvação real, que aquelas coisas não continuam mais santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E se não cortar essas coisas, estou dizendo que está servindo ao Senhor, é um culto não racional. Verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Número 3 aqui. Número 3. A continuação dos sacerdotes verdadeiros. Continuação. Aqueles sacerdotes vieram, creram, se arrependeram, se viraram das tradições, do ocultismo, da imundícia, da sociedade. Agora, eles se distinguiram, permaneceram com os apóstolos e os discípulos, aprendendo e vivendo por aquilo que aprenderam. Esta palavra continuou. É o que o Senhor quer que nos lembremos, que tudo que ouvimos aqui não mora aqui, mas toda a convicção que receberes, toda a compreensão que tens na palavra de Deus agora, possa continuar. Vai continuar. Decidi a seguir Jesus. Não voltarei. Não voltarei. Teus colegas, pessoas que trabalhas com elas mão a mão, podem não terem tomado a mesma decisão, mas eu decidi seguir a Jesus. Não voltarei. Não voltarei. Dê o meu coração, a minha vida, a Jesus Cristo. Nos seus pés eu me ajoelho. Em 1964, tinha um amigo que íamos juntos antes desse tempo à igreja de vestes brancos. Levávamos velas, queimávamos incensos. Nessa igreja de vestes brancas, mas eu e ele não tínhamos nenhum entendimento do arrependimento, da regeneração, da restituição e da redenção. Fomos. No tempo quente, no tempo frio, íamos. Até íamos. Passamos em caminhos perigosos.
à noite para somente chegar lá e tocar os batuques e fazer todas as coisas que fazia. Mas eu comecei a ouvir o Evangelho em 1963. Em 64, eu dei o meu coração a isso. Deixei aquele lugar da adoração tradicional, porque não adicionava nada à minha vida. Meu amigo ficou tão triste. Ensinavam na mesma escola e no 31 disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes e disse, este fardo, aquele outro fardo, cancele, destruam, removam. Mas, como eu continuei, nasci de novo, a fundação foi colocada, continuei, e fiquei santificado, continuando, eventualmente batizado no Espírito Santo. Não permita que nenhuma perseguição fica tão grande do que tu. A purgação que é precisa, a purgação pessoal, a purgação familiar, a purgação da esposa do cordeiro. Que a vida seja tão purgada e o Senhor vai te santificar, te fará fixo, suave para o uso do Senhor, preparado, pronto para toda a boa obra. E depois, para ti, para ser tão firme, continuando no nível tão alto da fé. O Senhor faça isso em cada vida, em nome de Jesus. Põe-te em pé e ora. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Olha a tua vida. Há alguma perseguição? Se não há perseguição, tem que se interrogar. Queira, és filho de Deus ou não? Porque qualquer um que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. O mundo sorri a ti. Vamos orar. Permaneça. Este é o tempo de ter a graça, o poder, a força, a visão, convicção e foco de permanecer.